Abra a tua Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo 10. Meus irmãos, sabemos, estamos numa série de mensagens neste mês de comemoração do aniversário da Reforma. Celebramos 508 anos da Reforma Protestante, e entre as 5 solas, todos nós conhecemos, destacamos Sola Fide, e tem sido aí a âncora na nossa série de mensagens, tema central, baseada na carta de Paulo aos Romanos. Já vimos sermões ali em Romanos capítulo 4, sermão no capítulo 5, e agora damos um salto para Romanos capítulo 10. O nosso texto vai focar no versículo 12, 13, 14 e 15, mas, como fizemos no domingo passado, lemos o texto desde o versículo 1, porque nos ajuda a contextualizar melhor. Então abra aí Romanos capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 1, e depois vamos nos concentrar na exposição dos versículos de 12 a 15, tá bom? Texto maravilhoso, a carta de Paulo aos Romanos. Então, por gentileza, abra sua Bíblia e vamos ler. Eu trouxe aqui na versão NVI, se você quiser acompanhar, mas de preferência acompanhe na sua Bíblia, tá? Mesmo na sua versão, se não for a NVI, mas se preferir, está aqui. Dini puxou minha orelha domingo passado, que a letra estava muito pequena, aumentei um pouquinho. Espero que esteja dando aí para todos lerem. Romanos capítulo 10, versículos de 12 a 15 vai ser o nosso texto central. Vamos ler a partir do versículo 1 agora, até o versículo 15. Reverência, ouça com atenção, esta é a palavra do Senhor. Diz assim o texto: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submetem à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para justificação de todo o que crê. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei: o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração: quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer com o seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Diz a Escritura: todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Feche teus olhos. Senhor, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, esta tua santa palavra, que tu nos possibilita ler por graça e misericórdia, para que seja bom alimento para o teu povo. Que assim seja esta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos a ti, por meio do teu Espírito, a tua palavra fale com clareza ao nosso coração. Nos fortaleça em meio aos desafios de fé que vivenciamos todos os dias. E também, Senhor, nos incomode acerca do nosso papel no teu plano de salvação como igreja. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome santo de Jesus, e te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos,
Acho que todo mundo já ouviu aqui uma expressão que fala assim: é preciso ver para crer, né? Essa expressão ver para crer, ela tem origem bíblica. Está lá, João capítulo 20, versículo 24 em diante, a história de Tomé, que tem ali uma crisezinha de fé, e ele expressa uma certa dúvida após os demais discípulos dizerem para ele que Jesus ressuscitou, e ele fala: não, eu preciso vê-lo para poder acreditar que de fato é verdade. Ou seja, é aquela fé baseada naquilo que se vê, logo irrefutável. Eu estou vendo, eu vejo essa caneca, logo ela existe. Então a fé baseada naquilo que meus olhos comprovam. Mas, meus irmãos, em se tratando da fé que justifica o homem para a salvação, a fé salvadora, que tem sido o tema aqui da nossa série de mensagens, o ditado, biblicamente falando, deve ser outro. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, texto lá que nós já repetimos algumas vezes, diz: porque nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Logo, não é aquilo que nós vemos que deve sustentar a nossa vida, mas aquilo que nós cremos. Romanos capítulo 10, versículo 17, aqui mesmo, neste capítulo que vai ancorar, que vai balizar o nosso sermão. Olha para a tua Bíblia, Romanos 10, 17, se não está marcado, marca. Diz: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem por intermédio da palavra de Cristo. Logo, quando o assunto é justificação pela fé, ou fé salvadora, a expressão correta não é ver para crer, mas sim ouvir para crer. E é sobre esse princípio que Paulo escreve aqui nesse capítulo 10 de Romanos, e vai servir de tema para a nossa mensagem de hoje. É preciso ouvir para crer. Mas, antes de detalhar onde a igreja, logo nós, onde nós nos encaixamos aqui nessa verdade, eu vou recorrer a uma história que está lá em Atos, capítulo 8. Acontece a morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, e logo após a morte de Estevão, há uma dispersão dos judeus que estavam em Jerusalém, e isso favorece a pregação do evangelho em diferentes partes do mundo, podemos dizer assim. E há um diácono chamado Filipe, que vai para Samaria, e quando ele chega a Samaria, ele começa a pregar a palavra de uma forma muito ousada. E se a gente for usar um termo aí dos nossos dias, podemos dizer que o ministério de Filipe estava bombando em Samaria, multidões ouvindo a palavra do Senhor, se convertendo, e ao passo que milagres iam acontecendo. Então Filipe estava ali arrasando, As pessoas se convertendo, fazendo milagres. De repente aquele diácono se torna um pregador da palavra numa cidade que não é das mais agradáveis para os judeus. Estava em Samaria, e ali multidões se convertendo ao evangelho de Cristo. Eu imagino a empolgação de Filipe pregando para aquela multidão, e as pessoas vindo, querendo saber que evangelho é esse, milagres acontecendo, isso no coração de um pregador, no coração de alguém que estava sendo usado pelo Senhor. Eu imagino que ele estava em êxtase, ele estava, não dá nem para imaginar exatamente qual era o sentimento de Filipe. Dá para imaginar a cena? Imagina você pregando e as multidões vibrando e as pessoas se convertendo. Que maravilha! Mas Deus decide mudar o rumo dessa história. O Senhor envia um emissário a Filipe e diz o seguinte: olha, Filipe, eu estou já parafraseando aqui, aí está muito bem, mas você vai sair daí agora e vai aí onde você está sendo popular, famoso. Você vai sair daí, você vai para o deserto, mais especificamente no caminho de Jerusalém para Gaza. Você vai para o deserto e você vai pregar o evangelho para uma pessoa só, um eunuco etíope,
que estava voltando para casa após as festas ali em Jerusalém, porque aquele homem precisava que alguém ensinasse para ele o Evangelho. Ele estava com a palavra na mão, mas ele não conseguia entender. E aquele homem, um estrangeiro, gentil, ouviu a mensagem e creu, e foi salvo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a ordem de Cristo não é pregue somente para as multidões. A ordem de Cristo não é pregue para que você seja popular, para que você seja famoso, para que você ganhe likes na internet, para que tenha muitos seguidores no seu canal. A ordem não é essa. Muito menos para que você, pregador, fique rico às custas do Evangelho de Jesus. A ordem é pregue o Evangelho a todos. E pregar a verdade de Cristo, meus queridos, ela pode ser mais simples do que se imagina. Não é privilégio só dos pregadores, dos pastores, dos grandes missionários, teólogos, não. Compartilhar o Evangelho de Cristo e a sua obra salvadora na cruz é dever de todos. Que todos, pastor, todos que ouviram e todos que compreenderam a salvação que vem do Senhor. Anunciar essa verdade, seja para muitas pessoas, seja para um pequeno grupo de pessoas, seja para uma pessoa, é obrigação de todos que um dia responderam ao chamado da graça salvadora do Senhor. É dever. Nosso texto de hoje nos remete a esse dever básico, meus irmãos. Já falamos da fé e as suas bênçãos, já falamos da fé que nos justifica, agora nós vamos entender que Paulo precisa ensinar que a fé que nos justifica acompanha um dever, uma obrigação, um mandamento na vida daqueles que o Senhor chamou para estarem reconectados com Ele. Portanto, meus irmãos, tarefa de cada um de nós. Minha tarefa, sua tarefa. Alguns levam mais a sério que outros, alguns não dão a mínima. Sim, meus irmãos, nós temos uma ordem de Deus, e a ordem é pregue o Evangelho a todos, porque é preciso ouvir para crer. Ancorados nesse tema, nós destacaremos aqui 3 argumentos, à luz do texto de Paulo em Romanos, capítulo 10, versículo 12 a 15. Primeiro argumento, a salvação não faz distinção de pessoas. Essas aspas aí faz sentido. Por quê? Versículos 12 e 13. Ao passo que não faz distinção no sentido de que todos precisam ouvir o Evangelho. De alguma forma, a fé salvadora distingue pessoas também. Aqueles que são, daqueles que não são. Segundo argumento, 4 passos necessários para a salvação, que nós vamos ver no versículo 14. E por fim, Deus enviará pregadores aos que ouvirão para crer, finalizando nosso texto aí no versículo 15. Então vamos lá, vamos passear nesse texto maravilhoso aqui da carta de Paulo aos Romanos. Logo no começo aqui da nossa jornada, nós vamos esbarrar, meus irmãos, com uma verdade que incomoda mesmo. Qual? Aqui somente uma parte das pessoas, e não todas as pessoas, uma parte das pessoas e não todas, vai crer no Evangelho para a salvação, enquanto a outra parte se manterá obstinada a rejeitá-lo, a não dar ouvidos. Todavia, o texto diz que a mensagem deve ser pregada para todos. Por quê? Porque a salvação não faz distinção de pessoas. Olha o que dizem os versículos 12 e 13 aí, acompanha. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quis ler, meus irmãos, os versículos que antecedem aqui o nosso texto para mostrar
que havia um envolvimento emocional de Paulo com o fato de que parte dos judeus rejeita o Evangelho. Rejeitaria e rejeitou o Evangelho em toda a história. A gente precisa lembrar quem era Paulo, meus irmãos. Quem era Paulo? Antes e depois de receber o entendimento da parte de Deus. Meus irmãos, Paulo era um fariseu extremamente zeloso em relação ao cumprimento da lei. Ele era um fariseu, tão fariseu, ele estava inclusive presenciando ali a execução de Estevão, apoiando, e o plano era, depois disso, sair para perseguir os cristãos. Para Paulo, Cristo era o líder de uma seita, e os seus seguidores todos eram hereges que deveriam ser exterminados. Esse era Paulo. Mas tudo muda, né? Quando ele tem um encontro pessoal com Jesus. E ele recebe o entendimento por meio do Espírito Santo. E é o que acontece, né? Com todos que são chamados, cada um da maneira que Deus vai usar. No caso de Paulo, foi na sua jornada para Damasco, ele tem o seu encontro, mas todas as pessoas que têm esse encontro passam por essa experiência de Paulo, uma transformação. Ele era uma pessoa, por meio do Espírito Santo, ele recebe o entendimento e se transforma em outra pessoa. Paulo sabe, portanto, que os judeus, ele, enquanto judeu, tem zelo por Deus. Olha o que ele diz no versículo 2, olha para a tua Bíblia. Ele diz assim, posso testemunhar que eles, quem? Os judeus, ou os israelitas, têm zelo por Deus. O problema é o mais aí, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Então veja, o problema da parte de Israel não é apenas zelo, porque zelo eles tinham. Mas isso não bastava, não era o suficiente. O problema é que zelo não bastava. O zelo deve ser baseado no conhecimento. Paulo diz, em outras palavras, havia sinceridade neles, havia sinceridade em Israel, sobre as suas crenças. Eles acreditavam naquilo, mas as suas crenças estavam equivocadas. Esse é um problema, meus irmãos, de muitas igrejas que pregam algo parecido com o Evangelho, mas não é o Evangelho, porque as pessoas vão crer naquilo que é parecido, e isso é um problema grave, porque se é parecido com o Evangelho, não é o Evangelho, logo se não é o Evangelho, não há salvação, e Paulo alerta isso. Então era o problema aqui, ele dizia, eles têm zelo, porém falta conhecimento, não há qualquer valia, meus irmãos, em ser zeloso, mas não há ver conhecimento, não haver o entendimento. Mas aí, então, você pode perguntar, por que culpar o judeu de rejeitar a Cristo, se o problema era a falta de conhecimento? Ora, se eles não tinham conhecimento, eles não podem ser culpados, eles são inocentes pela ignorância. Mas aí Paulo vai explicar que o problema não era esse. Versículo 3, olha o que diz, olha o problema, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se submeteram à justiça de Deus. Então veja que Paulo está dizendo que a ignorância de parte dos judeus não existia por falta de informação. Eles sabiam, eles foram informados. Mas por que existia? Por conveniência, porque era conveniente para eles continuar do jeito que eles estavam. Ou seja, seguindo a própria justiça, que diz o texto. Não é isso? Meus queridos, a ignorância de muitas pessoas, ela não é religiosa. A ignorância de muitas pessoas não é por falta de informação, mas sim por algo que eu chamo de zelo equivocado pelas coisas do mundo, ou zelo pelas próprias conveniências. Nisso a gente é bom. Eu me refiro aqui, meus irmãos, a rejeição, escuta, a rejeição natural do homem pecador por tudo que exija dele mudança de conduta, mudança de vida. Nesse ponto aí, inclua-se a necessidade de renunciar ao pecado.
Ou, em alguns casos, de olhar para o pecado como pecado. Então, tudo que exige do homem pecador mudar a sua vida, o seu estilo de vida, aquilo o incomoda. É fato, meus irmãos, e Paulo vai pontuar isso muito bem, que muitas pessoas, ainda que ouçam a verdade do Evangelho, preferem continuar zelosos à própria justiça, incluindo pensamentos convenientes do tipo: pecado não existe. Isso aí é uma invenção humana. O que existe não são pecados, são falhas morais do ser humano, que nada tem a ver com Deus. O homem tem falhas de caráter, falhas de moral, não tem nada a ver com Deus isso, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com salvação, mediante um caminho que se precisa seguir. Zelo pela própria justiça. Sobre a rejeição judaica ao Evangelho, nós podemos ampliar aqui para a rejeição de muitas pessoas, não apenas aquele povo. Paulo vai reforçar aqui algo que ele já havia ensinado. Atrasa um capítulo aí na tua Bíblia, vai lá em Romanos 9. Sabe o que ele tinha ensinado lá? Que nem todo Israel é Israel. Em outras palavras, nem todo crente é crente, nem todo evangélico é evangélico, nem toda gente que está na igreja de fato é salvo. Ampliando o sentido. Romanos capítulo 9 está dizendo assim, versículo 6, versículo 7 e 8. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Olha. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Então veja que os descendentes de Abraão não são filhos de Abraão, é o que ele está dizendo. Ao contrário, por meio de Isaque, lê-se, da promessa, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Olha o que Paulo já tinha ensinado. Em síntese, meus irmãos, o que ele está dizendo aqui, Paulo, é que assim como Abraão foi justificado pela fé, o verdadeiro Israel, ou o verdadeiro povo de Deus, é aquele que tem a mesma fé de Abraão. Ou seja, aquele cujo o alicerce da sua fé está na promessa e não nas obras, e muito menos na justificação pela lei, muito menos na sua própria justiça, como ele está dizendo aqui já no versículo 10. No fim, meus irmãos, é espinhoso nós termos a consciência de que Deus sabe quem são aqueles que serão salvos, sejam judeus, sejam gentios. Deus sabe. Romanos 8, um pouquinho mais um, atrasa mais um aí, Romanos 8 agora, versículo 29, versículo 30, diz assim, ó, desculpa, pois aqueles que antemão conheceu, né, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, primogênito na fé. E aos que predestinou, versículo 30, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Aleluia. Então, pastor, o que a gente tem a ver com essa história? Ora, se Deus já predestinou os salvos, onde que nós nos encaixamos aí nesse plano? Está tudo decretado. Meus irmãos, nosso texto de hoje traz respostas, na verdade, a essa pergunta. Primeiramente, nós nos encaixamos no básico dever atribuído aos salvos. Qual é o dever? Pregue o Evangelho. Por quê? Consequentemente, a fé vem por ouvir. Ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Nós temos um papel nesse plano. Quando diz que não há diferença entre judeus e gentios, é o texto, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Paulo se refere aqui, meus irmãos, ao sentido de que todos estão em pé de igualdade no sentido de estarem alcançáveis à salvação. No que diz respeito à salvação, todos estão em pé
de igualdade. Em outras palavras, tanto os judeus, embora chamado povo de Deus, quanto os gentios são iguais quando se trata de necessidade de salvação. Nesse ponto, a salvação não distingue pessoas, porém, ela distingue sim. Por isso que eu botei aspas antes, aí eu tirei a aspa, né? Pois é. Meus irmãos, sobre essa necessidade comum, Paulo vai citar um texto agora, no versículo 13, lá de Joel. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 32, que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 3. Pedro também usa esse mesmo texto na sua pregação lá no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, versículo 21. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, não importa se ele é gentil, não importa se ele é judeu, serão salvos aqueles que invocarem o nome do Senhor. Calma aí. O que é isso? Invocar o nome do Senhor, em que sentido? Meus irmãos, esse invocar o nome do Senhor aqui, veja que Paulo está falando de entendimento. Então não é simplesmente clamar a Deus, como um ateu, até o ateu, ou aquele que se diz ateu no sufoco diz: meu Deus, Deus me salve, né? Não é isso, não é simplesmente chamar Deus, clamar a Deus, chamar por Deus, não. Invocar o nome do Senhor no contexto aqui é um reconhecimento de quem Jesus é, um reconhecimento da nossa necessidade dele para nos reconectarmos com Deus. Entendimento, muito mais do que uma mera atitude aí movida por uma emoção, como muitas pessoas são movidas pela emoção, movidos por algo religioso, por algo místico. Paulo não está falando disso, ele está falando de entendimento do que Cristo fez na cruz, tomando sobre si os nossos pecados. Ele está falando da fé redentora de Cristo Jesus. Esta fé nesse Cristo torna judeus e gentios, ou seja, nós, salvos da morte do pecado, vivos em Jesus para a eternidade. Nesse ponto, a fé salvadora não distingue pessoas. Mas é preciso entender. Que maravilha a gente saber disso, né, meus irmãos? Isso é uma bênção. A gente ter uma escritura que nos explica isso. Nós sabemos o que Jesus fez por nós na cruz. Nós entendemos isso por meio do Espírito Santo. E o que é que nós temos feito com isso? O que é que nós fazemos com esse conhecimento que nós temos a graça de receber? Nós temos guardado essa verdade como um segredo pessoal, algo só meu, eu não preciso contar para ninguém, eu estou satisfeito em eu estar salvo e ponto final. O que Paulo vai explicar a seguir, meus irmãos, tem relação direta com o papel da igreja no plano de salvação. Ele acabara de afirmar aqui, citando o poeta Joel, que os salvos serão aqueles que invocarem o nome do Senhor. Só que para fazer isso, com o entendimento, eles precisam entender o que é isso. Eles precisam entender que na verdade eles só precisam fazer isso, é o que o texto está dizendo: aqueles que invocarem serão salvos. Eles só precisam fazer isso. Por quê? Porque é isso que eles podem fazer, nada mais. Nós não podemos fazer nada mais além disso. Tudo Deus já fez por intermédio de Jesus Cristo. Ele já fez. Todavia há um caminho a percorrer até que este clamor seja feito com entendimento, e é isso que Paulo vai explicar. Não é só chamar e pedir: Deus me ajuda pelo amor de ti. Não. Diante dessa necessidade, Paulo vai apontar 4 passos necessários para a salvação. Olha o versículo 14. Diz assim: como, pois, invocarão? Está falando, todos que invocarem serão salvos, né? Aí ele pergunta agora: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Observe o que eu destaquei aí, né? 4 verbos: invocar, crer, ouvir e pregar. Contudo, esses verbos aí, meus irmãos, eles precisam ser tomados da ordem inversa. Ordem inversa, porque é a maneira correta de compreendermos a natureza da fé salvadora. Veja bem, primeiramente, já falamos, é necessário
que alguém pregue a mensagem do Evangelho. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Então, é preciso que pregue, é o último verbo lá. E aí nesse versículo 14, aqui, olhando para ele, pode parecer que Paulo está buscando aí um álibi, ele como judeu, para tirar o peso de Israel, rejeitar a palavra de Cristo, né? Rejeitar o Evangelho. Seria como inocentar os judeus, aqueles que não ouviram falar do Evangelho. Afinal, como é que eles podem crer? Pois, como invocarão aquele em que não creram, né? Ele começa a fazer as perguntas retóricas aí, né? Como crerão naquele em que não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? De repente pode parecer que ele está aliviando a barra para Israel, mas na verdade essas perguntas retóricas apontam exatamente o contrário de um suposto desconhecimento de Israel. Por quê? Porque desde o Antigo Testamento a lei e os profetas alertaram o povo sobre essa rejeição. E eu vou citar só 2 textos, um da lei e outro dos profetas. Deuteronômio 32, 21, escuta, diz assim: provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus, aí está nem Deus é, irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei com que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Então veja, o povo sabia quem era Deus, trocou o Senhor por ídolos, e Deus diz assim: então vocês fiquem com os ídolos de vocês, e eu vou me apresentar a um outro povo que nem eu chamo de meu, nós, os gentios. Isaías 65, ele diz: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Isaías 65, 1 e 2, o tempo todo, diz versículo 2, estendi a mão a um povo obstinado. Quem é esse povo? O povo de Deus, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Então veja, Israel não podia dizer que não havia sido avisada, que não tinha conhecimento, que não teve oportunidades de arrependimento. Sim, havia sido avisado, sim. Então Paulo não está aliviando a barra com essas perguntas retóricas, não. Ao contrário, ele estava falando de um povo que tinha zelo pela lei, mas tinha mais zelo pelas suas conveniências. Desde a antiguidade, meus irmãos, o Evangelho, ou seja, a justiça de Deus pela fé, tem sido amplamente e universalmente pregado. Essa verdade, os judeus não podiam alegar ignorância, assim como esta nossa geração também não pode dizer que não ouviu. O texto está falando com aqueles que ouvem, mas continuam obstinados a zelar pelas suas conveniências, porque não querem mudar de vida. Sim, primeiro passo para despertar a fé salvadora é esta que está sendo feita aqui: pregar o Evangelho. Aqueles que têm ouvidos, ouvirão e se renderão à verdade de Cristo. No texto agora, a partir daí, 2 passos a gente vai ver interligados à luz de Romanos 14 aí, ó. Ouvir e crer, estão juntos. A fé não está associada, em outras palavras, a um mero ato de ouvir a palavra, não, mas de dar ouvidos à palavra. Não apenas dar ouvidos, compreender, entender. Esse entendimento relacionado à consciência da necessidade que nós temos de Cristo, entendimento associado à necessidade que nós temos de Cristo, é a fé que é plantada no coração do homem pelo próprio Deus. Isso não cabe ao pregador, isso cabe ao Senhor. A nós cabe o dever de anunciar as boas novas. Esse é o nosso dever. A resposta virá daqueles que o Senhor tocar. Aí são intercalados o plano, dá para entender, né? Pastor, isso parece muito injusto, pastor. Meus irmãos, não vamos cair no erro dos judeus? Versículo 3 de Romanos aí 10, o que diz? Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça,
não se submeteram à justiça de Deus. Se eu fosse Deus, eu não faria isso. Deus não pode agir desse jeito, porque a gente quer avaliar a justiça de Deus pela nossa régua, torta e pecaminosa. Complicado. Meus irmãos, cabe a nós nos submetermos à justiça de Deus, tá? E não sermos moldados pelo nosso senso de justiça falho, pecaminoso. Deus escolhe soberanamente e com justiça perfeita aqueles que serão reconectados a Ele. Essa decisão não é nossa. Nosso dever é pregar. Nosso dever é glorificar o nome do Senhor. Nesse ponto, a fé salvadora distingue pessoas. Nós glorificamos ao nome do Senhor com gratidão, porque um dia nós compreendemos, e essa compreensão não vem de nós. Por fim, meus irmãos, aqueles que ouviram a pregação e creram, agora sim, eles têm condições de invocar o nome do Senhor. Podemos dizer que essa última etapa, a invocação, é uma declaração de confiança, de fé em Cristo para a salvação. Aleluia. O exercício da fé, meus irmãos, exercício da fé salvadora envolve confiança, mas também envolve renúncia. As Escrituras ensinam que confiar em Cristo implica renunciar qualquer confiança que nós podemos ter nas nossas obras, qualquer que elas sejam. Não podemos inverter as coisas. A nossa confiança está no Senhor, autor e consumador da nossa fé. A nossa esperança, a nossa confiança não estão mais em nós mesmos, nem na nossa justiça ou em qualquer outra coisa desse mundo, mas na justificação e na vida eterna que nós recebemos em Cristo Jesus. Aleluia. E aí Paulo vai fechar o ciclo aqui que leva à fé salvadora, chamando a igreja. Agora é o chamado, viu? Chamando a igreja, uma chamada, a responsabilidade que ela tem de anunciar o evangelho. Os chamados para a salvação serão os mesmos que o Senhor enviará para pregar a verdade que os alcançou. Deus enviará pregadores aos que ouvirão para crer. Versículo 15 diz: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. A palavra grega traduzida aqui para enviados é apostelo, relativa a apóstolo no português, né? Então aqui é provável que Paulo ele está tomando dois aspectos aqui. Tem dois aspectos na mente dele. Primeiro, que Cristo envia testemunhas, envia mestres devidamente autorizados, os apóstolos, para anunciarem o evangelho. E muitas dessas mensagens que foram anunciadas pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos, pelos diáconos, elas estão aqui nas Escrituras, principalmente quando se trata dos primeiros líderes da igreja, né? Muito que foi anunciado, de tão inspirada era parte do plano de Deus para compor as Escrituras sagradas. Uma outra possibilidade, e aí nos encaixa também, de maneira geral, é que esses enviados, apostelo, né, os apóstolos, no sentido de enviados, se referiam ao modo pelo qual Cristo, por meio da igreja, envia missionários, envia pregadores, envia pessoas comuns, cristãos comuns, todos nós, a lugares, a todos os lugares, para sermos mensageiros do evangelho. A frase, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas, está entre aspas, né? É uma citação de Isaías 52, versículo 7, quando Isaías profeticamente se refere às pessoas que iriam levar a boa notícia para os exilados, de que a sua libertação do cativeiro estava a caminho. Então veja, esses enviados levam a mensagem que liberta. O papel desses arautos das boas novas, portanto, se aplica aos pregadores do evangelho, aqueles que levam a notícia da libertação do cativeiro do pecado. Aleluia!
Meus irmãos, alguém deve assumir o dever de transmitir a mensagem. Alguém deve assumir o papel de arauto do Evangelho. Nós temos arautos do Evangelho aqui? Nesse ponto do texto aqui, está o cerne da nossa mensagem, meus irmãos. Deus nos chamou para a salvação, por meio de um senso de justiça que não era o nosso, graças a Deus, porque senão ninguém estava aqui. Ninguém é merecedor, mas o senso era dele, e ele nos chamou para a salvação. O que ele viu em nós, hein? O que ele viu em mim? O que ele viu em você? Para chamar? Ele nos chamou para sermos o seu povo. Logo, meus irmãos, ele nos chamou para sermos anunciadores das boas novas que nos trouxeram a salvação. Não termina em nós. Deus enviará pregadores aos que ouvirão para crer. Ele enviou pregadores a nós. Ele enviou pregadores a nós. Um dia, nós ouvimos a verdade, porque pessoas foram usadas por Deus para esse fim. Sabe aquele crente chato que um dia tu falou? Eu dei trabalho. Ou Deus enviou pregadores até nós. E o que nós temos feito com a verdade que nos alcançou? Nós temos sido voz de Deus para o mundo, meus irmãos. Com essa pergunta aqui, eu caminho para concluir a nossa mensagem hoje. Meus irmãos, quando alguém compartilha o Evangelho, alguém ouve. Quando alguém prega, alguém ouve. Quando você divide a verdade que te alcançou, alguém ouve. Se essa pessoa vai ouvir para salvação ou para rejeitar, não nos cabe saber. Não é com a gente. Deus já predestinou aqueles que entenderão. Mas nós temos um papel nesse plano. A lógica de Paulo, meus irmãos, nesse trecho de Romanos é linda demais. É linda demais. Vamos recapitular um pouquinho do que nós já vimos. Antes que uma pessoa possa crer, o que ela precisa? Primeiramente, ouvir a mensagem do Evangelho. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Antes de crer, eu preciso ouvir. É preciso ouvir para crer. A fé salvadora, meus irmãos, olha para esse texto e a gente vê que ela não é emocional. Ela não é mística. Ela não é meramente religiosa. As pessoas que visitam a base devem estranhar, talvez, principalmente que vêm de outras culturas, de outras igrejas, que a gente não faz aquele convite no final do culto, né? Porque estatisticamente aquelas pessoas, elas vêm pela emoção, elas vêm pelo convencimento, elas vêm porque muitas vezes o pregador apelou, falou coisas que emocionaram, motivaram, e estatisticamente depois do primeiro ano, 10 pessoas que vêm à frente, só uma permanece. Porque a fé salvadora, ela não é emocional. Precisa ter entendimento. Eu não estou subestimando que uma pessoa não possa, a primeira vez, entender e fazer isso. Mas é a pessoa que entendeu. Não vai conseguir mais ser a mesma. A fé salvadora, ela não é emocional, ela não é mística, ela não é religiosa. Ela é uma fé com entendimento. É uma fé com substância. E nos primeiros passos a gente vai solidificar aquilo que a pessoa entendeu. Precisa entender.
A fé que salva, ela envolve ouvir o Evangelho e compreender o Evangelho. Aquele que compreende corretamente, não anda mais pelo que vê, mas pelo que crê. A diferença é enorme. Tem pessoas que passam uma vida na igreja precisando ver. Culto após culto, precisa ver. Mas aqueles que compreenderam corretamente o Evangelho, eles não precisam ver, eles só precisam crer. Outro entendimento que esse texto nos traz: não se pode dizer o quanto do Evangelho, ou do conjunto de verdades sobre Cristo, uma pessoa precisa ouvir e precisa compreender, a fim de ter a fé salvadora despertada. Não é uma questão de quantidade, não é uma questão de tempo, não é uma questão de teologia. Ela precisa entender o mínimo necessário, qual seja a compreensão da verdade de que Cristo morreu pelos nossos pecados, cumprindo o que for anunciado pelos profetas, ressuscitou para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Isso é o mínimo. Se ele entender isso, bastou. Cristo morreu pelos nossos pecados, está consumado. Aleluia. Outro entendimento do texto: a mensagem do Evangelho deve ser simples, o suficiente, como se você estivesse pregando para uma criança. Se você pregar para uma criança e ela entender, aquela mensagem vale para todo mundo. Esse tem que ser o entendimento. Eu não posso chegar aqui com um monte de palavra teológica, falar de grego, de hebraico, se você não entender. Tem pastor que nem português prega em várias línguas que ninguém entende, o povo dá glória a Deus, que o culto foi uma bênção. Entendeu nada. Importante é a performance. Já falamos que não é questão de performance, né? Já entendeu que performance não leva a nada. O Evangelho precisa ser simples. Não adianta você falar se não houver clareza no discurso. Tem que ser entendido. Por fim, meus irmãos, é preciso entender que aquele que salva, o único caminho, tem que estar no centro da mensagem. Cristo é único e suficiente caminho, e ele deve ser a base de todo o sermão. Jesus é o centro, porque ele é a palavra de vida. Ele é a palavra de vida eterna, ele é o início, ele é o fim. Não existe salvação fora dele, não existe caminho de vida eterna que não seja ele. Então ele é o centro de todas as coisas. Nosso sermão, Cristo tem que estar no centro. Arautos das boas novas, pregadores aqui presentes. Não existe sermão bíblico em que o nome de Jesus não seja exaltado, não seja glorificado. Tem muito sermão que exalta muitas coisas: o homem, o pastor, a igreja, o dinheiro, tudo. Sermão bíblico é aquele que o único que é exaltado e glorificado é Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a salvação. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós temos uma ordem: prega o Evangelho a todos. É uma ordem. O que nós temos feito com esse dever, meus irmãos? Comum a todos que foram chamados. Não é dever do pastor apenas. Sim, meus irmãos, nós não podemos, irmãos da base, não podemos nos acomodar diante desse dever. É um dever. É preciso fazer mais. Nós não podemos estar satisfeitos com o que nós fazemos apenas. Precisamos, claro, estar atentos às oportunidades que o Senhor graciosamente nos dá. E Ele nos dá muita, e deixamos passar, inclusive. Mas nós temos que ser proativos
Temos que fazer mais, não esperar que caia uma oportunidade na minha mão. Senhor, eu sou crente há 20 anos, estou até hoje esperando para Deus me revelar meu talento. Prega o evangelho, meu irmão, minha irmã. Dever comum, teu chamado é esse. Ficam horas, anos após anos na igreja, esperando cair uma oportunidade. Às vezes já passou várias, mas nenhuma se interessava. Não era aquilo que você queria fazer. Mas não é só isso. Oportunidade, ok, Deus faz o tempo todo. Precisamos ser proativos. Pastor, eu tenho uma ideia. Vamos fazer isso? Aquela palavra me incomodou, pastor. Eu não estou pregando. Eu preciso que as pessoas vejam Cristo na minha vida. O que eu posso fazer? Me ajuda aqui, pastor. Eu tive uma ideia doida aqui. Eu gosto de ideia doida. Eu aprovo. Eu estava conversando com o irmão ontem. E disse, eu estou louco para aprovar uma ideia. Gente, eu não estou cansado de levar as minhas ideias para serem aprovadas. Gente, eu quero aprovar ideias. Eu quero aprovar ideias. Eu quero aprovar projetos de evangelismo. Eu quero aprovar projetos na igreja. Eu quero levar para o presbitério. Olha, o irmão chegou com uma ideia aqui maravilhosa. Vão aprovar. Mas se você não sair do seu lugar, como é que eu vou aprovar? Vai ficar difícil, meus irmãos. Não dá para a gente ficar acomodado e satisfeito com o que a gente já faz. Precisamos ser mais ousados em direção a proclamar o evangelho. Precisamos. Por quê? Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Como são belos. Que essa palavra, meus irmãos, aqueça o nosso coração essa manhã. Aqueça em nós uma alegria sobrenatural de sabermos que nós fomos chamados pelo Senhor. Alguém pregou e a gente entendeu. Apesar de nós fomos chamados pelo Senhor, mas que também desperte em nós não apenas uma alegria, uma satisfação de ser salvo, mas desperte em nós o senso do dever, meus irmãos, comum a todos nós. Todos os cristãos verdadeiros têm o dever de pregar o evangelho, de ser um arauto das boas novas de Cristo, até a sua volta, que seja breve. Amém, meus irmãos. Sejamos esses enviados do Senhor. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Se essa palavra falou com você, peça um direcionamento para o Senhor, mas não fica parado. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Aleluia. E assim nós chegamos ao último sermão da nossa série, Sola Fide. Nossa, como essa carta de Romanos, a gente pode revisitá-la e ela sempre vai trazer algo para nos instigar a fé, a nos lembrar da graça, de como a graça nos alcançou, de como alguém que não merecia estar na presença do Senhor, que o rejeitou tantas vezes, mesmo assim o Senhor tinha um plano com as nossas vidas. A gente não pode ignorar a graça que nos alcançou, porque muitas pessoas precisam ouvir para crer, e quem é que anuncia? Somos nós. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua santa e bendita palavra. Nós te louvamos por tudo, Senhor, tudo que aprendemos contigo nesta série de mensagens. Te pedimos, ó Deus, que não sejam meras palavras que ouvimos, mas de fato nos incomode, nos desperte, Senhor, um amor, um desejo de te servir na tua casa, servir onde estivermos, ó Deus, nossa casa, no trabalho, escola, onde estivermos e tenhamos oportunidades para falar de ti, Senhor. Que nós, com sabedoria, discernimento, com a ajuda do teu Espírito, nós possamos cumprir a nossa missão. Aqueles que vão entender, aqueles que serão salvos, aqueles que vão rejeitar, não nos cabe saber. Nosso papel é pregar. Nos ajuda, Senhor, porque muitas vezes nos falta coragem, muitas vezes nos falta iniciativa, muitas vezes nos sobra zelo pelas nossas conveniências, mas, Senhor, queremos ter zelo pelo nosso chamado, ter zelo, Senhor, pela tua palavra. É o que nós te pedimos aqui, Senhor, no nome santo de Jesus, e te agradecemos.
Amém.